anterior, nós vimos uma revisão, né, do que é, como a república foi formada na sociedade, o que é ser cidadão, né? Na de hoje, como vocês estão vendo aqui no slide, nós iremos estudar a história dos direitos humanos. Por que direitos humanos? O nome sozinho se traduz, né, gente? Já diz humanos. Humanos porque humano. O que nós, seres humanos, temos. Vocês viram no vídeo anterior sobre os direitos e deveres, né? O direito e o dever. Nós temos como direito e o que nós devemos fazer, né? Para que venhamos viver melhor em sociedade e no mundo como este nosso rápido, né? Um mundo informado, um mundo globalizado. Então, para que isso funcione juntamente com os direitos e deveres, temos as leis, os direitos humanos. Então, vamos lá. O que são os direitos humanos? Direitos humanos são tudo o que um ser humano deve ter ou ser capaz de fazer para sobreviver, prosperar e alcançar todo o seu potencial. Por esta razão, existe a Declaração dos Direitos Humanos, que reconhece os direitos dos humanos, de nós, pessoas, como um pré-requisito para a paz, a justiça e a democracia. Exatamente. Houve necessidade de se criar uma lei também para que nós, além de vivermos em sociedade, pudéssemos desenvolver de uma forma clara, de uma forma correta, que esse direito fosse alcançado por todos. Até porque, gente, nos primórdios, lá atrás, os direitos não eram bem assim não, tá? Existia uma certa hierarquia, houve uma época que um rei era soberano, e aí haviam aquelas hierarquias, os nobres, depois os burgueses, por último os camponeses, agricultores, que tinham pouquíssimos privilégios, pouquíssimos direitos naquela sociedade daquela época. Então, com o decorrer dos tempos, isto foi mudando, gente. E é nesta aula de hoje que nós iremos ver como ocorreram as mudanças. Como foi que essa história começou para vocês? Lá atrás, havia sociedades em que davam direito apenas quem tinha posses, quem tinha mais. Apesar de que, se você for analisar hoje em dia, né, não mudou muita coisa não, né? Às vezes tem os menos favorecidos, os direitos são menos também, né? Eles têm deveres para cumprir, os direitos estão aí escritos nas declarações, mas na prática às vezes é um pouco diferente. Então eu coloquei aí um trechinho de como eles começaram a pensar no projeto de lei, né, para que esses direitos começassem a ser postos em prática. Então, lá em 539 a.C., o primeiro rei da Pérsia, Ciro o Grande, e seus exércitos conquistaram a cidade da Babilônia. Isto vocês devem saber, já que até na Bíblia fala um pouquinho sobre essa conquista babilônica. Na primeira carta de direitos humanos do mundo, ele liberou os escravos, estabeleceu a igualdade racial e declarou que todos tinham o direito de escolher sua própria religião. Olha só que coisa legal, gente. Por quê? Isso foi um progresso para a época, porque se vocês forem estudar na história mesmo, da antiguidade, né, vocês vão perceber que era um sistema teocrático. Ou seja, o rei, ele tinha um poder absoluto, em que Deus era soberano. Então, o rei dava aquela ordem e você tinha que seguir o que o rei dizia, ok? Então, isto aqui, gente, escolher sua própria religião para a época, foi um progresso maravilhoso. Então, essa ideia de direitos humanos se espalhou pela Índia, pela Grécia, pelo Império Romano. Ao longo da história, houve outras cartas, né? Como a Carta Magna, né? A Magna Carta de 1215, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, se não me falha a memória, do dia 26 de agosto de 1789, que eles decretaram esta carta, ou seja, no início da Revolução Francesa, gente. Por quê? Foi o término da Idade Moderna, tá? Paridade contemporânea, não é isso? Então, eles tiveram essa ideia de direitos do homem, né,
surgiu na França. A França foi a precursora. Só que eles esqueceram de um detalhe. Eles liberavam, gente, para quem tinha posses, esses direitos. E as mulheres não foram incluídas na lista. Olha só que injusto, né? Então, os direitos naquela época, de 1789, surgiram, né? A proposta francesa, que foi uma revolução na época, inclusive culminou na Revolução Francesa. Porém, as mulheres e outros menos favorecidos não estavam naquela lista, infelizmente, não é mesmo? E a Carta de Direitos dos Estados Unidos, que foi em 1791. Por sinal, o livro de vocês tem uma página lá inteira falando sobre a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí vocês podem também dar uma lidinha lá, tá, gente? Isso que eu falei, 26 de agosto de 1789. Foi quando surgiu esta revolta que gerou na famosa Revolução Francesa. Então, direitos humanos. O documento é chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos e a maioria dos países do mundo promete defender esses direitos básicos. Universal, gente, porque abrange todos ou quase todos os países do mundo, tá? Eles se reuniram e criaram esse universal, justamente para que a sociedade, no geral, pudesse viver de uma forma mais pacífica. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Muitas organizações continuam trabalhando para tentar manter as crianças seguras, os idosos, né, mais saudáveis e capazes de ir à escola. As crianças, principalmente os idosos, têm direito a um lar, né, viver de uma forma melhor. Com esta Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles precisaram organizar-se. E eles organizaram-se como? Criando a ONU, gente. A ONU é a União, né, a Organização das Nações Unidas. Por isso existe essa sigla, que foi fundada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. E qual o objetivo da criação da ONU? De deter guerras entre os países e facilitar o diálogo entre os mesmos. Então, todos os problemas, gente, universais, ou seja, problemas mundiais graves que ocorrem no mundo, eles se reúnem, a ONU se reúne e vão tentar, por exemplo, eles têm se reunido bastante em relação ao meio ambiente, né, em relação ao que estão fazendo com o planeta, né? Como fazer com que o planeta não morra mais rápido, ou seja, a poluição diminua, os desastres deixem de acontecer na natureza. Então, eles ultimamente estão se reunindo muito em relação ao meio ambiente. Então, ele é formado por 192 Estados-membros, ou seja, quase todos, né? Infelizmente, não foi possível de todo mundo, incluindo quase todos os soberanos do mundo. Está dividido em diversas instâncias administrativas. E é uma organização, gente, internacional. Por isto, faz parte da Declaração dos Direitos Humanos, por abranger 192 países que sentam, gente, para tomar uma decisão, uma solução em relação ao mundo que nós vivemos. E como foi, gente? Como é que está sendo? Como começou a luta por direitos aqui no Brasil? Bem, você deve lembrar, né, que lá atrás o Brasil era uma monarquia, né, depois de colônia, monarquia, república. E nessas etapas, gente, muitas coisas mudaram em relação ao convívio aqui no Brasil. Então, eu coloquei até uma charge aqui, um rapaz lendo, como se ele estivesse lendo os direitos, né, dele, tem a bandeira do Brasil no livro, diz assim: todo brasileiro tem direito à morada, né, à moradia. Aí a mulher falou assim: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, e ao mesmo tempo, na gravura, eles estão sentados como parece ser numa calçada, né, tem um gatinho ao lado, uma criança e duas crianças, uma de colo e uma em pé, representando bem a situação dos brasileiros que são menos favorecidos, que não têm um emprego, não têm uma casa para morar. Então, eu coloquei essa imagem representando como existe a classe social, a diferença de classes, gente, que gera, e também a
falta de equilíbrio dos governantes também gera uma classe social diversificada. Então, no caso brasileiro, a redemocratização, ou seja, o Brasil vivia uma ditadura, e quando foi em 1985, começou o voto livre através da República, né? Que proporcionou uma nova Constituição promulgada em 1988, que é considerada o sinal mais completa de nossas constituições e conhecida como a Constituição Cidadã, porque a partir dela passou a ter acrescentaram mais direitos, né, para os cidadãos. Mas não resistiu ao tempo, tá? Isso aí foi planejado, eles criaram realmente, mas não resistiu ao tempo, evidenciando seus fracassos e limitações. Por isso essa charge aqui, representando bastante o que aqui está dizendo. Por que fracassos e limitações? Porque existe uma sociedade, gente, desigual, né? Onde a maioria da população é uma classe média e que a minoria são os ricos, são os mais privilegiados. A Constituição Cidadã procura, qual o objetivo dela? Procura assegurar os mais amplos direitos a cada indivíduo dentro do território brasileiro, preocupando-se em combater o preconceito ao instaurar a igualdade jurídica e social. Aperfeiçoá-la não é um direito, mas um dever a ser exercido por cada um de nós. Lindo, né, gente, quando é escrito assim. Mas na prática é bem diferente, tá? Bem diferente, por isso que existe tanta desigualdade social. E com a criação da Declaração dos Direitos Humanos, também, gente, houve a preocupação com vocês, crianças, exatamente. Existia um tempo em que as crianças eram tratadas como adultos, e nesse período elas trabalhavam, e trabalhavam muito, e muitas delas não iam à escola. Por quê? Iriam ajudar aos pais, trabalhar na roça, trabalhar em pedreiras, para ajudar dentro de casa, e deixando de se desenvolver intelectualmente ou deixar de aproveitar a vida de criança. Hoje, por exemplo, vocês aproveitam, não é? Vocês vêm para a escola, aqui tem a hora do lanche, que vocês aproveitam para brincar. Em casa, vocês também têm os seus momentos. Por exemplo, agora na quarentena, vocês vão ter a hora de assistir nessas aulas, né? E a hora de brincar, a hora para tudo. Então, pensando nisso, gente, pensando em vocês, que foi criada a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, para que vocês também pudessem ter seus direitos e olhar para vocês como realmente vocês são, crianças. Então, foi aprovada por unanimidade no dia 20 de novembro de 1959, pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da ONU. O cumprimento desses preceitos são focalizados pela Unicef. A Unicef, gente, é a parte que é econômica, se responsabiliza, tá, por fiscalizar esta declaração, ou seja, essas ONGs que se organizam para cuidar, né, dar uma atenção melhor para vocês crianças, que é um organismo unicelular da ONU, criada com o fim de integrar as crianças na sociedade e zelar pelo seu convívio e interação social, cultural e até financeiro, conforme o caso. Então, como eu falei para vocês, ela é responsável por fiscalizar se aquilo ali está andando direitinho, tá? Se aquela ONG, se aquela organização, instituição está fazendo direitinho por vocês, crianças. E existe o ECA, né? Que não é ECA de novo, tá, gente? É uma sigla que diz o seguinte: Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi instituída pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Trata-se de um conjunto de normas que tem como objetivo proteger a integridade da criança e do adolescente no Brasil. Então, gente, existe essa lei, além da Declaração Universal, que abrange as crianças do mundo, né, todo, do mundo globalizado, tem a instituição daqui, né, de pertinho,
que protege vocês, tá? Por exemplo, se você não está vindo para a escola vai lá, procura saber o motivo pelo qual você não está vindo para a escola, se é doença, são os pais, então não pode mais privar vocês dos direitos que vocês têm que usufruir enquanto criança. Então, quais são os princípios dessa declaração dos direitos da criança? Então, tem 5, tá? Eu peguei 5 desses princípios para apresentar para vocês. Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais na sociedade, não é verdade? Então, sem amor, nada feito. Eu preciso ter amor, como diz a palavra, né, de Deus, o amor supera todas as transgressões. Todas as crianças têm o direito à educação gratuita e ao lazer, então eles não podem ser privados disso, tá? É a melhor fase, eu acho, da criança, são as brincadeiras, o lazer. Todas as crianças têm direito a ser socorridas em primeiro lugar em caso de acidentes ou catástrofes. 4. Todas as crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração do trabalho. Olha só, citando a exploração do trabalho, porque realmente nos primórdios lá atrás, a criança era realmente explorada, gente. Ela trabalhava como um adulto. Então foram necessárias criações de leis para que isso não fosse mais permitido. Claro que existem crianças que os pais trabalham em casa, né? Então, de vez em quando a criança vai lá dar uma ajudada, isso não significa que ela está sendo explorada, ela apenas está fazendo um auxílio, né? Ali não tirando o tempo dela de brincar, de estudar. E a 5ª, todas as crianças têm o direito de crescer em ambiente de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Porque vocês são o futuro da nação. Então é preciso zelar por vocês, não é mesmo? Então, por esta e outras razões que foram criadas essa declaração de direitos, tanto universal, de direitos humanos, como os direitos de vocês, crianças. Então, no término do capítulo, né, durante o capítulo, tem uns exercícios que vocês podem fazer, baseados nas minhas explicações e nas explicações do livro de vocês, que são as páginas, ó, 232, 235, 236, são os primeiros exercícios que vocês viram depois dessas explicações, e 240, 241, que nos próximos vídeos eu irei fazer a autocorreção e tirar as possíveis dúvidas de vocês. E assim eu termino a minha aula. Tchauzinho!